Boa tarde, amigos. Os donos da bola desta segunda-feira no ar, na Band TV, Canal 10, para todo o Rio Grande do Sul, com muitas informações, muito debate e, de imediato, Gonçalo Cirne Lima, da nossa redação com a Central do Esporte. Alô, Gonçalo. Tudo bem, Meneghete? Boa tarde a você, boa tarde a todos. A seleção brasileira entra em campo amanhã com um sistema defensivo muito modificado. E Andrea Pirlo está de volta à seleção italiana. Muito bem, e você participa conosco. Boa tarde, Roberta. Boa tarde, Meneghete. Tudo bem? Boa tarde a todos. Participem com a gente através do nosso Twitter, @donosdabolaRS, ou acessem a nossa página no Facebook, ou também pelo nosso e-mail, donosdabolaRS@band.com.br. É bem fácil, a gente está aqui esperando. 2-0 no primeiro tempo e tudo parecia se encaminhar para uma vitória tranquila. Que nada. O Internacional sofreu a virada do Figueirense e a torcida elegeu os culpados, o técnico Abel Braga e também os dirigentes. O Inter entrou em campo já sabendo que o Cruzeiro havia empatado e por isso o objetivo era uma vitória para diminuir a diferença em relação ao líder. Aos 15 minutos, o árbitro do jogo demorou para tomar a decisão, mas marcou o pênalti quando Thiago Volpi agarrou Fabrício. D'Alessandro abriu o placar. A torcida ficou tranquila quando o Paulão ampliou a vantagem, 2-0. A gente sabe que é o mais perigoso que existe no futebol, o tal do 2-0. Mas é um resultado que eu quero ter sempre no primeiro tempo. Daí veio o segundo tempo e Everaldo descontou logo aos 5 minutos. Rafael Moura poderia ter matado o jogo, só que ele estava impedido nesse lance. Já o Figueirense precisou de 2 minutos para dar uma reviravolta na partida. Marco Antônio empatou e Giovani virou o placar. Uma equipe como a nossa não pode tomar 3 gols num tempo de jogo. Foi um segundo tempo para esquecer. Eu tenho que me assumir como o maior responsável disso. O objetivo não foi alcançado. A vitória do Figueirense segurou o Inter e a diferença para o Cruzeiro até aumentou. Agora são 9 pontos. É realmente um jogo, um dia para esquecer, que foi uma decepção horrível. Agora tem que servir de exemplo. Depois do jogo, teve protesto. Os torcedores estavam insatisfeitos com os jogadores e o técnico Abel Braga. O Abel teve que sair escondido ontem, né? Situação de constrangimento. Diga lá, Ribeiro Neto. Agora é o momento Sky. E hoje a Sky assinou a oferta do dia. O pacote que te dará acesso a todos os jogos do Brasileirão e mais o Gauchão 2015. Ganhou um decodificador adicional. É isso mesmo. Quem assinar a Sky hoje leva um decodificador digital adicional. Marcelo Gama, esse decodificador que a Sky vai enviar a mais tem mensalidade? Bom dia, boa tarde, senhor Ribeiro Neto. Boa tarde a você, meu amigo, minha amiga. Olha só, esse decodificador a mais, nós estamos falando de 2 decodificadores da Sky, vai isento de mensalidade. É uma oferta especial e vale hoje, hein? São 2 decodificadores e uma só mensalidade. E tem mais. Sabe quanto você vai pagar para ter acesso a todos os jogos que faltam ainda do Brasileirão, mais o Gauchão de 2015? O mesmo valor, quase o mesmo valor de apenas um ingresso da Arena do Grêmio ou do novo Beira-Rio. É muito futebol com precinho, ó, bem pequenininho. Sem falar que tem filmes, desenhos, documentários. E para fechar, ainda daremos a você 50% de desconto na adesão. Vale para todo o estado. São 2 decodificadores e você irá pagar por tudo isso só R$60 para ter a Sky instalada aí na tua casa. Essa oferta vale nesta segunda-feira e para quem ligar até 1h30. Então tá aí o telefone, hein? 0800 009 6969. Grande Ribeiro Neto, é com você. Assine a tua Sky e tem em casa 2 decodificadores com uma só mensalidade. Ligue 0800 009 6969 e consulte as condições. Ligue 0800 009 6969. Sky é você sempre à frente. Meneghete. Você tá sério hoje, Ribeiro? Daqui a pouco tudo solta, né? Daqui a pouco você vem mais soltinho, né? Baldasso.
Que sequência recente do Internacional, e não é só do Campeonato Brasileiro que a gente tem que falar. A gente tem que falar de Copa do Brasil, de Sul-Americana e agora chegando também a crise ao brasileiro. Não só isso, tem que pegar o contexto anterior também. Quando o Inter, lembra que em determinado momento dormiu o líder do Campeonato Brasileiro, de um sábado para um domingo, e o Baldasso, chato, dizia, o Inter não está jogando nada, é enganoso, isso aí não se mantém porque não tem conteúdo para se manter, não tem desempenho. Tá aí, ó. O Internacional abriu mão de 2 competições para focar no Brasileiro e no Brasileiro mostrou que não tem força mínima para brigar pelo título, porque no mínimo joga muito inferior a 2 outros times da competição. Ontem, o que aconteceu ultrapassou todos os limites do aceitável, porque o segundo tempo o Figueirense surpreender não está impedido, isso pode acontecer. Agora tu ficar prostrado e aceitar o que o adversário estava fazendo, como fez o Abel Braga, isso é inadmissível. O Internacional não teve uma ação criativa no segundo tempo para mudar o que estava estabelecido, que era o Figueirense virar a partida e todo mundo via que isso ia acontecer. O Abel tirou o Jorge Henrique para botar o Sacha, que é um 6 por meia dúzia, inventou, tirando o Wellington e botando o Wellington Paulista de ponteirinho direito, e aí aos 47 minutos do segundo tempo, se faltava alguma coisa para a gente entender que acabou o ciclo do Abel Braga, nós tivemos essa coisa, né? O técnico, não é que ele errou ao chamar o menino Ailon, que ele deixou escanteado o ano todo, aos 47 do segundo tempo. Isso não é um erro, isso é um desrespeito com o menino, com as categorias de base do clube e com a torcida do Internacional. Vocês recordam no passado, quando o Internacional também teve uma situação parecida, embora em momentos diferentes, o Internacional dormiu na liderança. Acho que me lembro, foi depois de uma vitória contra o São Paulo, num jogo que foi antecipado. E aí ele perdeu para o Náutico na sequência. O que aconteceu? O Internacional foi para o jogo com o Náutico completamente desmobilizado. Porque tinha um Grenal no outro. Poupou jogadores e tudo mais. Bom, naquele momento o trem descarrilhou. Eu cheguei a comentar aqui que eu tinha essa preocupação que acontecesse a mesma coisa. Isso não é que aconteceu de novo. Mas o Internacional se perdeu completamente. Não estou, porque a culpa é do treinador. O Internacional não é só do treinador. O Internacional ontem... Sabe por que é do treinador? Porque a direção do Internacional não se opõe, ela só concorda. Mas aí mas tu me ajuda. Mas não é só dele. É a convicção do treinador que está... Tá bom, mas a direção é omissa, então. Eu discordo de ti pelo seguinte, o Internacional ontem não jogou menos do que jogou contra o Palmeiras, contra o Goiás e contra o Bahia no Brasileiro, em que ganhou as 3 partidas. Jogou a mesma coisa, nada. Porque ganhou ao acaso as outras 3 partidas. O desempenho do Internacional é ruim sempre durante esse Campeonato Brasileiro, com alguns lampejos. A minha bronca com o Abel é o seguinte, eu vejo que o treinador brasileiro reclama muito da falta de tempo para trabalhar, né? Para aprimorar, treinar, enfim. O Inter teve, como todos os outros clubes, tiveram um período de 45 dias ou 40 dias, não quero ser injusto. E o Internacional não apresentou nada diferente depois desse período. O Inter não faz um gol de cobrança de falta, não me lembro o último gol. Cobrança de escanteio do Internacional é a hora que o torcedor pode se desligar, de repente tocou o telefone, então faz o seguinte, me liga, tem que resolver esse problema, me liga quando tiver escanteio pro Internacional aí que eu resolvo. O Inter não faz um gol de escanteio, o Inter não tem uma jogada ensaiada, não tem uma combinação de jogada e... Cada vez mais reforça a minha ideia que o esquema do Abel é o macarrão instantâneo depois de 10 minutos na panela. Tire uma maçaroca. Estamos no dia 8 de setembro. A principal jogada do Internacional é o lançamento de 30 metros do Paulão para o Fabrício na lateral esquerda. Esse é o esquema tático do Internacional. Vocês estão desconsiderando quando o Abel, repito, encontrou um time ideal. Se você me falar de Grenal, eu vou levantar e vou embora. Mas Baldasso, vou levantar, vamos lembrar o Grenal de novo, eu vou embora. Tem que buscar referência positiva. É a única. Quando o Arantes estava num bom momento técnico, quando ele tinha todos os jogadores à disposição, quando ele criou um sistema e o time evoluiu. Não teve sequência depois. Vocês lembram agora a última entrevista do D'Alessandro? Ele se referiu apenas ao Grêmio. Ele estava amenizando o que está acontecendo com o Inter, focando no Grêmio. Não. A entrevista... Tem clube que não ganha nada faz tempo e tal. Então, o universo mas a cobrança às vezes... Não, mas a cobrança às vezes é desmedida, viu, Ribeiro? Não, mas não no caso do Inter, né? A cobrança às vezes é desmedida. O D'Alessandro... O Inter deixou de ser vice-líder e vocês estão querendo derrubar o treinador. Bom, mas deixou de ser vice-líder enganosamente, Chico. Tu não tá vendo o Inter jogar, Daqui a pouco a gente vai mostrar também o Fala, Não, só para dizer o seguinte, o D'Alessandro deu uma entrevista na sexta-feira de capitão de time, do Araribóia. Do tamanho do Araribóia a entrevista do D'Alessandro. Roberto.
Nathan Halbert. Abel não administrou o resultado, devia ter mexido no time muito antes para segurar o resultado. Abel Braga desandou. O André Luiz Rodrigues, a culpa é da direção, que deixa Abel fazer o que quer com o nosso Inter. Fora Abel, está desgraçando com a base. Um abraço. E o Carlos André, o Inter parece um reality show. A cada semana uma eliminação. O time já vinha apresentando desgaste. Acho que não tem mais gás. Essa foi boa. Essa foi criativa. Toca! Como é que é o nosso ativo aí para Giovanni Luiz, Marcelo Medeiros, todos os dirigentes, pro Abel, pro Rafael Moura. Manda para eles lá caixas e caixas, Ribeiro. Normalmente eu venho aqui, conto coisas engraçadas e daqui a pouco tento mostrar para você de forma divertida. E já muito engraçado, né? Não, eu tento, né? Agora, hoje eu vou ser um pouco mais didático para que as pessoas que, claro, que vivem como eu, né, as dificuldades, né, do dia a dia, do estresse, da rotina, tenham um aliado eficaz, né, para combater problemas eventuais, originários das mais formas variadas. Olha aqui, gente, se você não tomar uma atitude, você vai ficar no prejuízo. E o ativo veio para resolver e ajudar naquela hora em que você não dá mais conta do recado. Então, isso aqui é realmente uma dádiva. Você sabia que ter uma vida sexual ativa ajuda a manter o corpo e a mente saudável? É isso. Os especialistas dizem que o sexo é potente, é um potente remédio natural e sem contraindicações. Pois mantenha uma vida sexual intensa e prazerosa exatamente com o ativo, né? Que é um estimulante que não altera a pressão sanguínea. Ele é indicado para homens a partir dos 20 anos. Então, faça um teste. Ligue 3081-0700. Não tenha vergonha, né? Se você precisar, alguém faz isso por você. Atenção para a promoção de hoje. Nos próximos 45 minutos, o ativo vai com desconto, facilidades do pagamento, embalagem discreta e entrega grátis. E se você preferir, tiver muita vergonha mesmo, ela pode ser sigilosa. Além de tudo isso, comprando o ativo, vai o 36HP de presente, que é um estimulante a mais, né? Vida sexual requer envolvimento e dedicação. Olha aqui, ó, o 36HP. Tenha o ativo no bolso e fique na ativa sempre. 3081-0707. Porque... Ativo é você na ativa sempre. E olha que eu me concentrei hoje para não errar. 3081-0700. Não, o cara vendeu o telefone. O cara vendeu. O cara vendeu, né? 3081-0700. Tome uma iniciativa, tome uma atitude e resolva o problema da sua vida, meu. O cara trocou por uma batedeira aquele número. Paulinho Pires, nosso editor, bota as imagens aí dos torcedores do Internacional protestando, porque foi forte. Lembrou os tempos de Portão 8, hein? A Rádio Bandeirantes fez um trabalho com o Salzano, com a Cristiane Matos, de cobertura intensa, tal a dramaticidade que se viveu no Beira-Rio ontem. Essa é mais uma lição ao Abel Braga, que há menos de 10 dias deu um carteiraço em uma entrevista contra alguns jornalistas, dizendo que a diferença dele para os outros é que a torcida do Inter ama o Abel Braga. Mas não é só contra ele. Mas era contra ele, contra a direção, contra o Rafael Moura. Ontem... E o fato de escalar o Rafael Moura é responsabilidade do Abel, sim. Ele saiu escondido do Beira-Rio, Abel, né? Não é o temperamento dele, hein? É verdade. Isso, por isso os gritos de covarde. Ele não teria como sair... E o presidente Luiz, hein? Estava no Beira-Rio ontem? Não, se escondeu também. Não, nem sequer deu entrevista. Eu acho que o presidente Luiz, escondido. Num momento como esse, do Internacional, numa sequência de eliminações, eu sei que ele falou lá na Bahia, até abordou o episódio Nilmar, mas uma tensão que se tinha ontem, de pressão enorme, de, segundo os relatos do Salzano, 150, 200 torcedores, tem que falar. Tem que falar. Tem que usar os microfones para se dirigir, não à Rádio Bandeirantes ou às outras emissoras, mas a esse torcedor aí, por respeito. A gente até perdeu aquela exigência que nós da imprensa gaúcha tínhamos de que o presidente tinha que falar em todos os jogos. Nós aliviamos um pouco isso. Agora, numa situação como essa, o presidente tinha que ter sido pensar. Sabe que eu me lembro muito bem da entrevista do Abel, dizendo, depois da eliminação sul-americana, que nada abalaria o Internacional. E realmente não abalou. Claro, uma ação entre amigos. O Internacional, ninguém lá, o Internacional não foi como se imaginava com essa prioridade ao Campeonato Brasileiro. Verdade. Não entrou focado, porque, convenhamos, se o Internacional vence por 2-0, o Figueirense, que é um time mediano, embora um bom trabalho do Argel, ele não pode desconcentrar desse tamanho para deixar perder o jogo. Internacional, só um pouquinho, eu até acho que de repente pode ter interferido, tá? Mas o Internacional não está jogando mal porque o foco é outro, não. Ou sentiu as eliminações. O Internacional está jogando mal porque ele não tem uma organização como time. O que tu está fazendo agora é sublinhar o que o Abel fez na coletiva. Tu quer ver o que o Abel disse foi jogar para os jogadores a responsabilidade. O Abel só defendeu um jogador, o Rafael Moura. E aí é que eu quero lembrar. O Inter teve desfalque
desfalques importantes, nós estamos considerando isso. Só que o Baldasso pegou a questão do Rafael Moura, que foi uma pergunta feita pelo Matheus Trindade, e o Abel disse o seguinte, mas a bola não chega, tem que ver que a bola não está chegando. Não, para um pouquinho. Se a bola não está chegando, a culpa é do